para dar abertura no programa O Poder da Palavra, nós escolhemos hoje um personagem que chama Paulo. O apóstolo Paulo é do conhecimento de quase todas as pessoas, daqueles que lê a Bíblia, todo mundo quer ler o que Paulo fazia. E aqueles que não lê, nós pelejamos para trazer eles também, para nos acompanhar, para conhecer como é que um homem de Deus faz exatamente o que Deus determina para que ele fizesse. Então, no capítulo 4 de 2 Coríntios, nós temos uma parte do ministério dele, que é Paulo cumpre o seu ministério com fidelidade, com muita fidelidade. Então aqui ele começou a falar a maneira que o povo naquela ocasião vinha fazendo. Nós fazemos alguma comparação no que eles faziam, não perdia nada para o que acontece hoje em nossos dias, não. E acredito eu que daqui até o final desse mundo, ainda muita coisa tem para acontecer. Mas o apóstolo Paulo já deixou as coisas já prontas. Ele mesmo diz que tudo foi escrito para o nosso ensino. Então, se foi escrito para o nosso ensino, e foi ele que mais escreveu na parte da Bíblia, então o apóstolo Paulo já deixou tudo pronto, tudo pronto. Então nós tiramos esse pedaço aqui, essa parte do capítulo, ele contando sobre os deuses desse século, o Deus desse século. Então ele, naquela incredulidade das pessoas, aquelas pessoas que o apóstolo João diz que eles escolheram as trevas para fugir de Deus, então o apóstolo Paulo confirmou aqui que se eles fizeram isso, conforme está escrito, foi feito mesmo, então ele foi escrito para mostrar às pessoas. Deus sempre, quando inspirou as pessoas a escrever, ele colocava sempre duas coisas. Tudo que Deus fez era duas coisas. Ele não deixava uma palavra sem ter outra para poder coincidir com aquela. Ele fazia uma coisa, mas tinha outra para fazer. Conforme tem a salvação e o pecado, então também tem a vida e a morte. Isso tudo Deus usou para que as pessoas sentissem no coração e fizessem aquilo que Deus determina. Deus é um Deus de amor, ele não consegue resistir muitas coisas que o ser humano pratica. Por exemplo, no passado, ele destruiu uma humanidade toda, deixando numa arca só 8 pessoas. E mais tarde, ele destruiu uma cidade toda, deixando na cidade só 3 pessoas. Só 3 pessoas. Destruiu, queimando os outros tudo. Então, sempre tinha duas coisas para as pessoas escolher. Ele fez as árvores do jardim, todas para o pessoal comer, mas teve que fazer a árvore da ciência do bem e do mal, para que as pessoas começassem, ele fez as pessoas livres, e depois que o homem foi feito livre, ele tinha o direito de escolher o que ele quisesse. E até hoje permanece essa escritura
dessa maneira de fazer o que eles querem. Nós podemos anunciar o Evangelho. Aquele que for aceitando o Evangelho de Deus, que eles pregam na pessoa de Jesus, então, esse está no reino da luz, está no reino das luzes. E aqueles que o Deus deste século cegou os olhos deles para que eles não vissem a luz, então estão nas trevas. Mas as trevas e a luz está pronta. Está pronta. Quando Deus fez o mundo, a primeira coisa, ou a segunda, não está bem na minha mente, mas ele fez buscando a luz para afastar as trevas. Então, colocou a luz e as trevas. E ele escolheu o apóstolo Paulo para fazer esse assunto aqui. Eu vou até ler esse versículo para vocês verem como é que é a situação. Os quais o Deus deste século cegou os olhos dessas pessoas para que eles não compreendem ver a luz do Evangelho do amor de Deus. Eles cobriram com as trevas deles o Deus desse século. Quem é o Deus desse século? Não é o nosso Deus. O nosso Deus é o Deus eterno, é um Deus do mundo todo, o Deus de toda a eternidade. E o desse século foi separado, o Deus desse século cegou as pessoas. Então, conforme nós pregamos sempre, a Bíblia vem falando de princípio ao fim, que é o maligno que ocupou esse lugar, então nós colocamos que o Deus desse século é o maligno. Então, por que Deus fez isso aqui? Colocou aqui e pediu ao apóstolo Paulo para fazer. A capacidade que o apóstolo Paulo tinha para fazer era muito grande. Ele ia fazer com muita perfeição. Então, ele não queria deixar mancha para lado nenhum. Então, o apóstolo Paulo falou assim: esse evangelho que eu estou pregando é o evangelho da graça, e é o evangelho que essa sombra das trevas está tentando cobrir este evangelho. E cegando, quando ele não tem poder para atingir o evangelho, culpa do poder, que o evangelho é o poder de Deus, então ele cega as pessoas. Quando fala que o negócio faz mal, é que o povo, ele cega para o povo pensar que faz bem. E o povo pensa que faz bem e vai no pecado. Então, nós precisamos esclarecer isso. Nós que estudamos a Bíblia, precisamos esclarecer isso para as pessoas, porque senão as pessoas não vão conseguir correr para a salvação. A salvação foi feita também no início. Quando a mulher reclamou e sentiu o peso do pecado, Deus falou com ela: ó mulher, da sua semente vai surgir uma pessoa que vai acabar com esse maligno que fez isso com você. Mas aí foi preciso de lutar enquanto existia gente. O primeiro mundo que foi feito de pessoas, ele destruiu com água tudo, deixando só uma família. A cidade ele queimou com fogo, que ele falou que com água ele não matava mais ninguém. Então a cidade toda queimou com fogo, só salvou três pessoas. Então presta atenção nisso, porque só essas 3 pessoas é que estavam com o evangelho de Deus ligado no seu corpo, como capa, com capacete, com aquela roupa de proteção. Por exemplo, a polícia tem uma blusa que eles colocam ela no corpo e enfrentam o bandido, porque o bandido pode atirar, a bala passa por ele e ele não mata. Então, o evangelho tomou conta dessa parte.
capacete na cabeça para não poder, se cair, não quebrar os ossos da cabeça, a espada, que é a Bíblia, para levar e ferir até o coração das pessoas, e o capacete da justiça, e o pé calçado na preparação do Evangelho. Tudo o Evangelho faz. O Evangelho é mesmo o poder de Deus. Então, meu prezado ouvinte, o que nós fazemos é passar para o coração de vocês que o que está fazendo vocês não entender o que a Bíblia vem falando no nosso coração, para vocês, o maligno vem para vocês não entender. Então ele vem cegando, se você vê, você fala, você aceita. Se você ouvir também, você aceita. Então ele vem, tapa o seu ouvido, tapa os seus olhos, você não pode enxergar as maravilhas que Deus fez para você. Então, meu prezado ouvinte, eu gosto da palavra de Deus, eu gosto da Bíblia, exatamente por causa disso. Ela fala aos nossos corações, e Deus mandou João falar que Ele está na porta de cada coração que existe nesse mundo. Ele está ali, diz ele, que está batendo, 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 e se a pessoa ouvir e abrir a porta do coração, ele entra no coração da pessoa e dirige a pessoa. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele é apanhado em toda parte que nós achamos para falar nele, é porque ele veio do judaísmo, e nessa vinda que ele veio de lá, tinha passagem de passar da lei para a graça. Eu já disse isso outras vezes. Então, ele que via pela lei, e era um senhor lutador para perseverar a lei de Deus no coração das pessoas. Então ele atrasou a abrir o coração para Jesus. Aconteceu que quando ele pegou a matar as pessoas, arrastar as pessoas na corda, pôr as pessoas na cadeia, então o que ele fez? Jesus, lá do céu, acendeu a luz que o espírito mundano do Deus maluco deles estava pondo no coração dele, tirou. Ele ficou cego, caiu, mas foi na casa do cristão. O cristão pôs a mão na cabeça dele, caiu dos olhos dele aquela escama, e ele abriu os olhos e enxergou as maravilhas que Deus estava fazendo. Então ele falou assim: agora, Senhor, eu sei. Eu não sabia que eu estava lutando contra o Senhor, mas agora eu sei, e vou lutar para vencer. Então, meu prezado ouvinte, a Bíblia faz a gente lutar para vencer. O apóstolo Paulo é um autor de muitas coisas, e ele ensinou tudo isso, e falou assim: olha, gente, é a cegueira que o maligno está trazendo, Deus desse século, que está trazendo e atrapalhando vocês. Ele leva vocês, na hora que vocês abrem os olhos para enxergar, ele tapa os seus olhos, ou você não enxerga, ou você não aceita. Ele tapa o seu ouvido, ou você não ouve, você não aceita. Então, meu prezado ouvinte, nós não podemos ficar falando sem que a pessoa aceite, senão nós também desanimamos. Mas acontece que o Espírito Santo não deixa não, meu prezado ouvinte. O Espírito Santo está dentro do nosso coração, é Ele que fala por nós. Ele ouve o que Deus está falando, passa para nós falar com vocês. Então, eu espero que vocês façam conta daquilo que nós estamos falando, porque Deus, só chamou pessoas dedicadas a Ele, pessoas que obedecem a Ele, pessoas que querem fazer o céu na terra, quer colocar o céu na terra e jogar essa mancha desse pecado, jogar esse vento do pecado, jogar essa fumaça do pecado, jogar tudo na perdição, porque Deus nos falou